Olá pessoal do Mundo da Bola, um prazer imensurável estar por aqui mais uma vez para falarmos um pouco sobre o mundo da bola, sobre o Mundial de Clubes e, de modo geral, do que se ouve por aí. Pessoal, se gostar do meu trabalho, seja um inscrito, uma inscrita, um incentivador, uma incentivadora do meu trabalho. Espero ter êxito com esse canal. E no último vídeo eu tinha 83 inscritos. Postei o vídeo, perdi um inscrito. A coisa é assim mesmo. Tive um comentário, agradeci ao comentário porque é importante. Puxa vida, meu primeiro comentário recebido em um vídeo. Eu tenho uns 4, 5 vídeos só publicados. Mas vamos lá. Super Mundial chegando, ou Mundial de Clubes, ou a Copa do Mundo da FIFA de Clubes. E o que se vê são análises rasas, tacanhas. E antes de entrar no tema, eu gostaria de dizer que eu falo no TikTok, falo no Twitter, no antigo Twitter, agora X ou X, de futebol há muito tempo, mas sem me ligar muito a nomes famosos. Tenho, obviamente, seguidor ou seguidores que são do mundo da bola, são famosos, respeitosos comigo. Eu também sou seguidor dessas pessoas. Mas, no geral, eu não me porto como um bajulador. Por exemplo, no passado, lá nos primórdios do Twitter, eu percebi que as hashtags elas possibilitavam uma interação imediata com os canais de comunicação. E no começo foi um tanto quanto interessante, depois foi passando o tempo e foi se criando o Clube da Luluzinha nas hashtags. Vocês que acompanham o futebol rotineiramente, assistem aos jogos, vocês perceberão que sempre os narradores e os comentaristas dos canais que usam a hashtag mencionarão os mesmos nomes. E os mesmos nomes que estão lá nas hashtags bajulando o meio de comunicação, o comentarista, falando que é melhor do que isso, melhor do que aquilo, aquela coisa toda, e as pessoas gostam disso. Eu só mando, há muito tempo decidi isso, eu só mando uma participação com hashtag quando há um deslize, uma informação equivocada, eu vou lá, posto, não me interessa, nunca recebi um vamos dizer assim, um elemento sequer, uma menção sequer a sugestão de correção. Não, ignoram por completo. Mas outros que estão acompanhando a hashtag outros acabam interagindo e meios até interessantes. Então não participo para bajular ninguém. E aqui também, vocês, o que não pode faltar é respeito. Respeito. Então, deixei muito tempo hashtag. Não gosto da maioria dos programas esportivos, não gosto mais. Eu que acompanho desde a Rádio Globo do início da década de 80, todas as pessoas da Rádio Globo, todas as pessoas, Rádio Tupi, Super Rádio Tupi, Rádio Nacional, Rádio Globo de São Paulo, Rádio Bandeirantes, muitas rádios eu acompanhei quando não se tinha TV no interior do Brasil, né? Tinha a Globo, por exemplo, e o futebol era acompanhado mais pelas rádios. Então eu sou desta época. E as pessoas que trabalhavam com os comentários eram pessoas quase que, vamos dizer assim, mitológicas. Washington Rodrigues, Luiz Mendes. O que eu acho que caberia muito na nossa época é o Juarez Soares, o China. Ele era muito controverso e gostava muito, por exemplo, de menosprezar
o Zagallo. O Juarez Soares era desse. Então eu não gostava desse perfil e hoje em dia nós temos isso. Então nós vimos as pessoas defenestrarem Dorival Júnior. O Dorival Júnior não fez nada na seleção. Pronto. Aí o Ancelotti veio, uma partida ruim, a outra boa. Agora o Ancelotti salvou o futebol brasileiro. Pessoal, antes do jogo contra o Paraguai, só se ouvia dizer que... E um adendo, hein? Como que eu fico sabendo disso? Acompanho, eu vou mencionar aqui o canal A Voz da Torcida, gosto desse canal, gosto da Gia Helena, gosto do palmeirense, deixa o palmeirense falar, o canal do Neto, que é bem interessante, o palmeirense. Então, acompanho alguns cortes interessantes e a maioria dos outros cortes não acompanho. Então a gente fica sabendo do que é falado. Tem gente que enche o peito e para falar mal acabar com o futebol brasileiro o tempo todo. E uma prova disso é o Dorival Júnior não estava fazendo um bom trabalho, porque é técnico brasileiro. Pronto. Aí o Ancelotti veio no primeiro jogo, os jogadores que não prestavam. Tem jogador que não pode jogar na seleção. A maioria dos jogadores que jogaram no primeiro jogo jogaram no segundo. Pronto, o Ancelotti presta, a seleção presta, essa seleção... Então, é um poço de incoerência. Só que se nós formos, e eu acompanho a narrativa diária, se nós formos acompanhar a narrativa que é construída no mundo da bola, nós perceberemos que há uma série de equívocos, de incoerências naquelas falas sobre futebol. A última que eu quero chegar, embora nós tenhamos o Campeonato Brasileiro hoje, eu vou falar do Campeonato Brasileiro no próximo vídeo. O Super Mundial está suscitando muitos debates. Primeiro, eu já disse em outro vídeo que eu discordo como eu acompanho o futebol há muito tempo, eu discordo dessa ideia que nós somos muito inferiores ao futebol europeu. Que futebol europeu que estão falando? O futebol que se joga na Europa ou o futebol praticado por europeus? Primeiro é isso, né? Se for, nossa seleção, por exemplo, não deve nada a europeus. Ok. Mas os nossos melhores jogadores, às vezes, estão lá, daqui, da Argentina, do Uruguai, de outros países, da África, vão jogar na Europa. Então, os times da Europa são verdadeiras seleções. Só que, se nós considerarmos que o Brasil já formou seleção dentro do Brasil para ganhar de seleções europeias, isso quer dizer que um time bem estruturado do Brasil pode sim fazer frente para um time da Europa, um time grande. O que não se pode fazer é tentar igualar no jogo. Por exemplo, o Santos, eu tenho isso na mente o tempo todo. O Santos, quando perdeu de goleada para o Barcelona, o que o Santos quis fazer? Quis jogar o jogo do Barcelona. E, na verdade, quando se vai jogar contra um time como o Barcelona, aquele Barcelona que rodava muita bola, e hoje o City, o Fluminense jogou, e eu acho que até os primeiros 15 minutos o Fluminense jogou certinho, até tomar aquele gol na falha do Marcelo. Se tentar igualar, taca. O que tem que fazer? Não interessa se vai perder de 1-0, se vai perder de 2-1. Os times argentinos, por exemplo, Estudiantes, Independiente, River Plate, Boca, quando vai jogar contra os europeus, eles jogam contra os europeus como joga contra os brasileiros. Os brasileiros são técnicos em relação a eles, então eles são mais raça. O que eles fazem? Chega a mutamba, chega duro. Os jogadores do Santos faltavam pedir desculpa para os jogadores do Barcelona quando faziam falta. Então, se fizerem isso, perdem feio. Agora, o Flamengo, Palmeiras,
eu acho que mais o Flamengo tem o que eu chamo de empáfia boa. Empáfia não é uma coisa interessante, eu não gosto de empáfia. Eu não gosto de pessoas empafiosas. Mas no futebol tem a tal da empáfia boa, que eu criei. O que é empáfia boa? É aquela ideia que o time brasileiro chega e diz: nós somos gigantes e nós vamos jogar o jogo. O Flamengo sempre teve isso. O Flamengo pode até perder o jogo, mas ele vai se portar como um time grande contra qualquer adversário. Então ele vai jogar o seu jogo. Aí o Flamengo não está preocupado com o jogo do adversário. E o Palmeiras, se fizer o que vem fazendo, que o Palmeiras tem um estilo de jogo interessante, deixa eu arrumar aqui. O Palmeiras tem um estilo de jogo que eu não gosto muito, é interessante para muitas pessoas, que é um futebol de resultado. Se o Palmeiras conseguir fazer uma boa frente contra europeus com esse futebol, bênçãos, bênçãos. Então nós temos assim, só que aí que eu quero chegar a um ponto. Já estão preparando os apreciadores de europeus. Por que nós temos isso? Cara, que chatice, que chatice. Bajulam o tempo todo. Se tirar a foto lá com os europeus lá, vai aparecer um ou outro pendurado lá em algum lugar do europeu. Olha só, já estão criando a narrativa, que é: se o time brasileiro ganhar, os europeus é que não estão interessados. Por outro lado, estão já trazendo as análises de europeus, falando: não, os brasileiros principalmente vão para lá com essa garra de querer ganhar, mas nós europeus nós estamos ligando muito para isso. Vou ser sincero, hein? Só quem fala isso é quem não assiste a porcaria do futebol europeu. Cara, o City perde o jogo pro Sunderland, perdeu o jogo. Podem ver que ao final do jogo os caras saem tranquilos, não tem semblante de preocupado, nada. Eles encaram o futebol, não interessa se é Super Mundial, se é o campeonato deles, se é a Champions, eles encaram o futebol como um trabalho qualquer, que tem que ter profissionalismo. Perdeu hoje, meu amigo, amanhã treina, depois tem outro jogo, aí se ganhar, beleza, mas hoje cumpriu o seu trabalho. O que foi? Não ganhou o jogo, tudo bem, ninguém vai matar ninguém, não tem aquela gritaria da mídia contra treinadores, defenestrando treinadores o tempo todo, não tem a gritaria da torcida, não tem esse engajamento que tem no Brasil, não tem. Então, pera lá, vamos com calma. N casos, eu assisto a muitos jogos e posso afirmar, os europeus não ligam com essa emoção toda para o futebol como os brasileiros, argentinos, os sul-americanos de modo geral se importam. Assiste a MLS, a Major League Soccer, a mesma coisa. As pessoas não se... Nós temos essa adrenalina aqui, em alguns jogos de Portugal, na Turquia, Alemanha, La Liga na Espanha, Premier League na Inglaterra. A França tem um certo... Entre os times do terceiro lugar em diante, uma certa competitividade? Tem. Mas o campeonato francês é um campeonato de quinta categoria. Então, pessoal, o meu palpite para o Mundial é que podemos sim fazer frente com alguns times da Europa, de outros lugares. Por exemplo, o Tunis, que é o Esperance. Esse time não é um time qualquer, é um time interessante, time que joga sempre com o Al-Ahly, com o Zamalek, com Pirâmides, e faz frente para esses times. Então, é um bom time, que vai jogar com o Flamengo na segunda-feira. No geral, acompanhar e não ficar com o sentimento de que nós somos uma merda, uma porcaria, uma desgraça no mundo da bola. Então deixa isso para aquelas pessoas engravatadas que passam o dia todo berrando aos microfones e falando, às vezes, um monte de
superficialidade sobre o futebol com uma visão um tanto tacanha. Pessoal, então, conto com todos. Se assistiu ao vídeo até aqui, passa a ser um seguidor ou uma seguidora. Conto com todos. Um grande abraço.